Antes de iniciarmos a falar sobre o nervo facial, é importante destacar que existem 12 pares de nervos cranianos e que se originam no encéfalo, dentro da cavidade craniana, e passam através de vários forames do crânio. Cada nervo tem um número e um nome. A face é a superfície anterior da cabeça, do fronte ao queixo, de uma orelha à outra. As malformações, cicatrizes e outras alterações na face causadas por doenças ou traumatismos têm consequências físicas e psicológicas. O nervo sétimo, ou seja, o nervo facial, ele é responsável pela inervação motora dos músculos faciais. Esse nervo, ele possui uma raiz motora e uma raiz parasimpática ou sensitiva. O sétimo nervo craniano, ele supre tudo aquilo que é relacionado aos músculos que fazem as expressões faciais. O seu componente sensitivo, ele é bem pequeno. Conduz a sensação do paladar dos 2/3 anteriores da língua e provavelmente os impulsos cutâneos da parede anterior auditiva exterior. A interrupção completa do nervo facial no forame estilomatóide paralisa todos os músculos da expressão facial. O ângulo da boca cai, as rugas e as pregas cutâneas desaparecem, a fronte não franze e as pálpebras não se fecham. A tentativa de fechar as pálpebras, o olho do lado paralisado se move para cima, chamado de fenômeno de Bell. E como citado anteriormente, o nervo 7 ele é um nervo misto, sensitivo e motor, branquial e autônomo. Com isso, ele é responsável pela contração muscular da mímica facial, gustação dos 2/3 anteriores da língua, sensações táteis, álgicas e térmicas da pele do meato acústico externo e secreções de lágrima e saliva. E com isso a gente acaba percebendo a grande importância do nervo facial. O oitavo nervo, o nervo vestíbulo coclear, é um nervo exclusivamente sensitivo. Ele é formado por dois componentes, o vestibular, que é responsável pelo equilíbrio, coordenação e orientação espacial, e o coclear, que é responsável pela audição. Ambos são classificados como aferentes especiais somáticos, porém, eles têm conexões centrais, funções e origens distintas. Junto com o sétimo nervo e o intermédio, apresenta-se no meato acústico interno, que fica na parte petrosa do osso parietal. As lesões do nervo vestíbulo-coclear, elas causam a diminuição da audição, principalmente na região coclear do nervo, além também de vertigens, enjoos e alterações do equilíbrio pelo comprometimento da parte vestibular. A patologia que é mais comum no nervo vestíbulo-coclear são os tumores, que eles são causados pela célula de Schwann, que através do crescimento ela começa a comprometer o nervo, além dos nervos faciais e intermédios, na qual vai causar os sintomas que foram supracitados. A avaliação da raiz coclear é um processo muito importante para diagnosticar diferentes tipos da perda auditiva. E existem várias manobras que podem ser utilizadas, como, por exemplo, o teste da voz cochichada, o atrito das polpas próximo ao ouvido, das polpas do dedo próximo ao ouvido, a audiometria e os testes de Rinne e Weber. Um dos métodos mais simples e eficazes é o teste do sussurro, que tem uma sensibilidade acima de 90% e uma especificidade acima de 80%. E isso significa que ele é bastante confiável na detectação de problemas auditivos. No teste Rinne, utilizamos o diapasão. Ele é colocado na região mastoide e o paciente deve relatar quando o som deixa de ser ouvido. Se o paciente tiver uma audição normal ou uma perda neurosensorial, ele ouvirá o som pela condução aérea por mais tempo, resultando em um Rinne positivo. Mas se o paciente não conseguir ouvir o som pela condução aérea por tanto tempo, isso sugere uma perda auditiva condutiva, levando a um Rinne negativo. Por outro lado, no teste Weber, o diapasão é colocado no centro do crânio e o paciente deve indicar em qual ouvido
o som é percebido com mais intensidade. Esse teste ajuda a identificar assimetrias auditivas, permitindo que o profissional avalie mais detalhadamente a situação auditiva do paciente. Em geral, esses testes são fundamentais, são importantes para entender melhor a audição da pessoa e determinar o tipo de intervenção necessária para ela. O exame do nervo vestibulococlear avalia funções importantes, tais elas como o equilíbrio e a audição, que são essenciais para as atividades cotidianas. Esse exame inclui a avaliação, a observação do nistagmo. O que seria o nistagmo exatamente? São movimentos repetitivos, são movimentos ritmicos, certo? E a análise de desvio na marcha e na postura também. Essa análise de desvio na marcha e na postura, elas acabam indicando uma possível lesão no lado afetado. Entre esses testes, é destacado a prova calórica e a prova rotatória. A prova calórica, ao usar água fria, o estímulo é desviar o olhar justamente para esse lado do estímulo, indicando o diagnóstico. Já a prova rotatória, embora sendo ela menos acessível, ela é utilizada para avaliar o funcionamento do nervo vestibulococlear, reforçando a importância desse nervo para o nosso equilíbrio e a nossa audição.